Aí é um prazer bastante grande receber no nosso canal a Ayla, a Ayla Kipper, que é gerente de relações institucionais e vice-presidente da Ambioluc, que é uma entidade que representa o setor de óleos lubrificantes no Brasil. Estou certo, Ayla? Isso, Bom, óleo lubrificante usado, a logística reversa. evidentemente, a Ayla vai também nos contar um pouquinho sobre a evolução, não só do setor, mas também da própria carreira dela, como é que ela chegou a isso daí, para depois a gente, então, desenvolver esse panorama muito resumido, evidentemente, desse setor e, em particular, da Luarte Soluções, que é a pioneira nessa atividade, se não uma das maiores aí do Brasil, quiçá da América. Mas eu deixo para a Ayla nos explicar um pouquinho, inicialmente nos contar um pouquinho sobre si própria, sobre você, e posteriormente nos dar um panorama do status, como estamos atualmente em termos de logística reversa de óleos lubrificantes no Brasil. Perfeito. Então, bom dia, né, professor Paulo? É um prazer estar aqui. Bom, a logística reversa do óleo lubrificante usado, né, ele vem desde 1970. É um setor pioneiro na área de logística reversa. Ele derivam outras plataformas de logística reversa, né, que seguiram o mesmo método, mas como ele ainda não há, estamos chegando nessa maturidade, né? Porque o óleo lubrificante usado, ele é o que tem mais maturidade nesse setor de logística reversa, de economia circular, né? Só para, não interrompendo, mas só para esclarecer, que como a gente conversou um pouquinho antes, em 1997, eu já estudava a cadeia reversa dos óleos lubrificantes, que era já bastante ativa, né? Conversei muito com o sindicato do Re-Refino, né? Na época era aquele que melhor tinha todas as informações sobre a área. Continuando, desculpe de interromper. Claro. Eu estou, então, gerente de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Luarte e vice-presidente da Ambioluc, que hoje é a associação que representa o setor de coleta, né, de logística reversa e re-refino do óleo lubrificante usado. Hoje a gente tem uma eficiência no setor que gira em torno de 75%, né? Isso considerando o volume que tem disponível para coleta. Já chegamos com estudos de ciclo de vida a contabilizar que, em média, nós conseguimos evitar a emissão de 1,9 milhões de toneladas de CO2 com a logística reversa do óleo lubrificante usado. Então, assim, extremamente importante para o meio ambiente, sendo o óleo lubrificante usado seu único destino, o re-refino, né, ou seja, a reciclagem desse óleo, o que gera uma economia circular, o que gera empregos e rendas para toda uma cadeia, gerando, inclusive, coprodutos para outras cadeias. Então, assim, é um assunto já pacificado, que o re-refino é o único destino correto, ambientalmente correto. Se comparado, então, a outro destino, que seria, por exemplo, a queima, nós evitamos 1,9 milhões de toneladas de gases de efeito estufa, ou seja, CO2 equivalente. O re-refino hoje, ele atende em torno de 95% do país, pensando em densidade demográfica, a coleta e o re-refino, perdão, a logística reversa, como um todo, a cadeia. Geramos em torno de 15.500 empregos, 2.650 veículos de coleta e transporte desses resíduos, 59 bases de armazenamento de oluto pelo país. Eu vou te interromper outra vez. Claro, fica à vontade. Porque eu tenho insistido muito na oportunidade de empregabilidade
que a logística reversa em todos os setores permite. E a sua declaração de quantidade de empregos que a sua área beneficia nos dá uma demonstração do quanto, se a gente conseguisse recuperar dos outros setores, dos resíduos, os tais 1 bilhão e 400 milhões que vão para o meio ambiente sem serem reaproveitados, né? O que seria a quantidade de empregos que isso poderia trazer para a sociedade de uma forma geral. É preciso começar a acordar, a sociedade acordar sobre isso daí, principalmente no Brasil, em que nós não estamos com um nível de desemprego enorme, né? Continue, desculpe, você falou nas quantidades, mas me dê uma ideia sobre a taxa. O que significa hoje o retorno em relação ao que vai para o mercado? Vamos lá, então. Quando a gente fala de sustentabilidade, e de logística reversa é pensar sustentabilidade, a gente não pode esquecer de pensar em tecnologia, em design de produtos, né? E quando a gente pensa em tecnologia, então eu trago a Luat, né? Por quê? Porque a Luat das nossas, né, das associadas da Ambioluc hoje, a Luat é a empresa que tem mais investimento em tecnologia, porque ela colocou uma planta para produzir óleos de alta performance, colocou o hidrotratamento, né, como uma tecnologia que hoje é única na América Latina, e com isso ela consegue trazer um rendimento de 73%, ou seja, entrou o óleo lubrificante usado, ela consegue reaproveitar 73% desse óleo, ou seja, ela refina 73% e devolve como óleo básico, retornando à cadeia, num ciclo sem fim. Desse 73%, a diferença, em torno de 10%, vai ser água que vai ser retirada desse óleo, vai ser tratada e devolvida para o efluente como uma água limpa, com 98% ou mais de pureza. A gente vai ter ali as frações leves que podem ser aproveitadas como combustível dentro da própria fábrica para gerar calor. E a gente tem também um resíduo, na verdade não seria um resíduo, é um coproduto, que vai para a cadeia de impermeabilização asfáltica, que vai sair dessa diferença, né, para chegar no 100%, essa diferença de 73% que é refinado. Ou seja, e tudo isso sem gerar resíduo nenhum. Por quê? Porque a tecnologia do hidrotratamento, a tecnologia utilizada, ela permite não gerar resíduo. Se eu for dizer qual é o único resíduo que a gente gera, eu diria para você que seria o catalisador, que ele tem que ser realizado uma troca de acordo com o tempo de vida dele, né, do tempo útil de vida, e que ele é uma liga metálica, né? Ele vai ser utilizado, então, por recicladores dessa área, que nós destinamos para esses recicladores, e eles vão reutilizar em outra cadeia também, ou seja, a gente não gera resíduo. Me diga uma coisa, a taxa de reciclagem, quer dizer, o que vai para o mercado e o que vocês apresentam, você apresentou 468 milhões de litros trabalhados ou recuperados em 2020. Eu tenho um dado aqui que era de 400 em 2016, né? 400 milhões em 2016. Como é que está essa taxa aqui? Qual é a porcentagem que vocês conseguem reaproveitar do mercado como um todo? Quer dizer, daquilo que vai de óleo lubrificante para o mercado. Bom, então, conhecedor como o senhor da logística reversa, o produtor e exportador ele coloca no mercado, no ano de 2020 foi em torno de 1,2 bilhões de litros, e nós fazemos a logística reversa desse óleo, porque ele coloca no mercado o óleo lubrificante e a gente vai pegar ele, depois do tempo de vida útil dele, né, ele vai se transformar em um lubrificante usado e contaminado, então nós vamos pegar esse resíduo e vamos fazer a logística reversa. Hoje, né, ano a ano, a gente tem uma portaria interministerial, essa portaria interministerial entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Minas e Energia,
ela dita os percentuais de coleta, né, de logística reversa que tem que ser realizadas no país. No ano de 2020, então, passamos por 42%. Essa porcentagem ela cresce ano a ano, né, nessa portaria. E nós coletamos normalmente um pouco mais do que a meta Brasil, mas o que ocorre é que por que a gente não coleta mais ainda, né? A gente pode dizer que a gente tem em torno de uma luarte por ano que a gente perde de óleo lubrificante usado sem coleta. O que acontece com isso? Por que isso acontece? Porque a gente tem os famosos coletores ilegais, aqueles que não seguem a legislação, aqueles que não possuem autorização DNT e que fazem a coleta desse óleo de maneira totalmente despreocupada com o meio ambiente, gerando, inclusive, problemas ambientais e podendo, inclusive, ocasionar problemas de reputação para as empresas ao qual ele coleta esse óleo, né? Porque se ele causar um acidente ambiental, né, com uma corresponsabilidade, a empresa que destinou para esse coletor também é responsável. E, nesse sentido, a gente pode dizer que, realmente, existe uma grande concentração de óleo lubrificante usado que sai de maneira ilegal e que vai para destinos ilegais, causando problemas ambientais e, inclusive, indo para queima e causando problemas para as pessoas, para nós, seres humanos, porque a queima de metais pesados, quando a gente respira, né, através da respiração, pode causar uma série de problemas. Certamente. Hoje, vocês conseguem coletar também em regiões mais longínquas, Nordeste e Norte? Coletamos no país inteiro. A capilaridade do nosso sistema, como eu disse, ela gira uma eficiência de coleta de 95% no país, pensando em densidade demográfica. Se a gente for falar, então, em dados do setor, a gente está presente em 4.250 municípios. Opa, então, assim, a gente atinge, pensando em densidade demográfica, que está nessa região mais sul-sudeste, 95% do país. Escuta, me diga uma coisa. Vocês têm muitos concorrentes. Hoje, o mercado trabalha com bastante empresas ou é muito concentrado? Vamos lá. Eu falando em setor, nosso principal concorrente vai ser a ilegalidade. Eu falando como Luarte Soluções Ambientais, sim, existem vários concorrentes no setor. Nós temos em torno de 37 agentes autorizados, que são refinadores mais coletores. Eles têm coletor que não é refinador, que ele é só coletor, e tem o refinador. Nós temos em torno de 12 refinarias pelo país, ou seja, é um mercado que ele não é concentrado, pelo contrário, é um mercado que ele realmente tem concorrência. Antigamente nós chamávamos das nove as principais produtoras de óleo. Hoje, quantos são? Eu não permanece o mesmo número. Os mesmos. São aquelas assim, são as maiores, né? Maiores. Você tem outras que estão ali também. E são aquelas que recebem o óleo refinado. Isso. O óleo básico. Ou elas importam, ou elas compram um óleo básico. A gente, a cadeia inteira como um todo, compra esse óleo básico que a gente refina, ou eles importam. Quando eles deixam de importar e compram a produção nacional, nós conseguimos economizar em torno de 300 milhões de dólares em divisas para o país. Então, assim, além de pensar em preservação do meio ambiente, em um óleo básico, que a gente pode falar que é realmente sustentável, porque a gente evita a extração do óleo quando a gente utiliza o refino, então a gente evita a extração de 3,17 unidades desse óleo, que você vai ter que ir lá extrair de uma fonte natural, quando você refina, ou seja, você preserva, você deixa de emitir gases, você deixa de consumir um recurso natural, você também consegue trazer sustentabilidade para o meio ambiente e, como eu disse inicialmente, trazer circularidade à cadeia, trazer empregos, economizar divisas. Maravilha. Você poderia falar alguma coisa sobre as dificuldades principais que o setor ou a própria empresa tem para efetuar
a recapturação de todos esses óleos utilizados? A principal dificuldade, como eu disse, é a ilegalidade, como primeiro ponto. E o segundo ponto, eu diria, a falta de consciência ambiental. Porque as empresas que destinam... De quem? Do gerador do óleo lubrificante usado. Por quê? Principalmente dele. Porque ele não sabe acondicionar esse óleo corretamente, por falta de educação ambiental, ou ele não sabe o quanto esse óleo é prejudicial para o meio ambiente, para a saúde, e deve ser destinado corretamente, e ele também não sabe da questão de ser codependente, né, de quem está coletando. Ele não sabe da responsabilidade que ele também vai ter compartilhada a partir do momento que ele destina esse óleo para alguém que não é legalizado, e que ele pode ser acionado pelos órgãos ambientais caso essa pessoa que coletou esse óleo não destine corretamente para o re-refino. Então, falta educação ambiental, falta consciência ambiental, pensar no próximo realmente, e justamente, quando você pensa nisso, você pensa na reputação da sua empresa, na imagem que você leva, né? Então, falta isso também, porque como é um resíduo, e a gente tem mania de entender que, por exemplo, a gente compra o leite, eu vou dar um exemplo comparado ao leite, que é um produto um pouco mais fácil, né, de entender. Você compra o leite, você usa o leite, mas o que você faz com a embalagem? Você joga no lixo e acha que aquilo ali acabou. Eu comprei e usei o que eu precisava. Um óleo lubrificante é a mesma coisa, a gente troca o óleo do carro ou dos motores como um todo, né? Porque a indústria, as ferrovias, o agro gera óleo, né? Então falta esse conhecimento também de todos os setores que geram óleo. Você troca esse óleo e você não se preocupa para onde ele vai. As empresas que trocam esse óleo, muitas vezes elas não têm a preocupação, porque é um resíduo, só que é um resíduo perigoso. Ele tem em destinação correta, ele é prejudicial ao meio ambiente. Ele precisa ser destinado corretamente, ele precisa ter uma atenção especial, né? Vocês encontram algumas dificuldades em termos de logística propriamente de prestadores de serviço? Porque tem outros setores que têm nos relatado uma dificuldade muito grande em contratar, em ter disponibilidade de prestadores de serviço. Como é que vocês veem isso? Bom, de forma geral, hoje a maioria das refinadoras, elas trabalham com uma coleta própria. Então, elas têm os seus próprios coletores que são integrados nas empresas. Mas você tem, como eu disse, uma cadeia de coletores independentes que destinam seus óleos para os refinadores, porque eles são autorizados da ANP, mas eles não fazem o re-refino, eles não têm uma indústria de re-refino, eles só fazem a coleta. Mas eu diria assim, que como todo e qualquer setor no Brasil, existe sim dificuldade de mão de obra. Por quê? Porque é uma formação muito específica. Quem vai coletar o óleo precisa também ter uma educação ambiental e saber como manipular, como ele pode transportar o resíduo, quais são os empecilhos, quais são as dificuldades que ele pode enfrentar carregando aquele óleo e o que ele precisa de autorizações, de certificações com os órgãos de controle. Então, sim, eu diria que, como qualquer setor, a mão de obra é uma questão que precisa ser olhada com carinho. Precisa ser treinada, não é? Treinado. Sem treinamento, você não consegue contratar um coletor para coletar óleo se não tiver um treinamento adequado. Como é que você vê o setor de logística reversa, economia circular, em geral, no Brasil? Como sendo, não só no seu setor, mas olhando o todo da legislação política nacional, resíduos sólidos, como é que você vê isso daí? Eu diria que, apesar da nossa legislação, né, nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos ser de 2010, os setores eles vêm implementando a logística reversa muito recentemente, né? Então, eu diria que a gente vem crescendo essa maturidade, a gente vem cada vez mais integrando os setores de uma maneira mais uníssona. A gente quem? Eu diria o setor de logística reversa. É que quando eu falo, porque assim, como eu posso dizer, quando a gente fala de logística reversa do óleo lubrificante usado, só que a gente conversa entre as associações, a gente tem a gente participa de muitos fóruns de discussão de leis,
sejam de normas como a BNT, sejam de normas, projetos de lei. A gente tem uma integração muito grande. E o setor de lata de alumínio, de vidro, de inúmeros, de pneus. Então, assim, como um todo, a gente tem um fórum de discussão conjunto, né? A gente se encontra em reuniões em comum. Afinal de contas, todos nós pensamos preservação do meio ambiente, todos nós estamos unidos numa causa única, né? Claro. E o que eu posso dizer, então, que é um setor que ele vem, a maturidade dele vem aumentando, né, ao longo desses anos. Eu diria que mais agora para os últimos anos, né, em torno de uns 5, 6 anos, que a gente vem, que as associações vem se integrando e vem construindo de uma forma mais efetiva, vem colocando metas de coleta e logística reversa de uma forma mais efetiva. Mas tudo isso é a maturidade que passa o país também, né? Nossa. Me diga uma coisa, como é que você vê esse projeto que está tramitando sobre incentivos para o reaproveitamento dos resíduos, de uma forma geral, de reciclagem, que está já aprovado pelo Senado e que agora está indo para a sanção presidencial, criando, inclusive, entidades que venham a facilitar, através de legislações, incentivos de imposto de renda e outros que tais. Como é que você está vendo isso? A gente, inclusive, nós, tanto a associação quanto outras associações, né, de resíduos, estamos todos, né, então a gente está num grupo, estamos todos apoiando, né? Então, temos todos os apoios, temos, inclusive, estão puxando uma reunião para mostrar a favorabilidade a esse projeto, porque é super positivo, sim, principalmente para o nosso setor, né? É uma esperança, o setor como um né? todo. É uma esperança. Lei é uma coisa que, muitas vezes, né, como você disse mesmo, a Política Nacional de Resíduos só em 2010, mas muitos setores demoraram demais para se movimentar, para fazer os seus acordos setoriais, né? Muito bem. Como é que você vê? Bom, você, vamos dizer, otimista em relação, pelo que eu percebi, como eu também sou um otimista por natureza. Otimista em relação ao que vai ser o futuro nosso para lá. Mas você tem 42% de taxa de reciclagem de óleo. Como é que vocês pensam estar nos próximos anos aí? Aumentando cada vez mais, principalmente com a questão, atuando na parte da educação ambiental, principalmente com parcerias com os órgãos ambientais, porque, assim, a ponta são os municípios, principalmente. Então, são os municípios que eles podem fiscalizar, são os municípios que têm a capacidade, e a coleta acontece nos municípios. É verdade. Então, assim, essa educação ambiental é fundamental para que a população como um todo, e principalmente, né, os geradores entendam o destino correto desse óleo. Todas... pode falar. Desculpa. Quando a gente pensa em setor, né, o setor como um todo, principalmente a Luat, tem capacidade instalada para processar mais óleo. O que a gente busca é isso. O que a gente precisa realmente cada vez mais captar esses geradores e que eles entendam que o destino correto melhor é o re-refino. A Luart tem programas como diria, programa de treinamento, de incentivo junto a esses postos de combustíveis, né? Tem um programa dessa natureza? Sim, inclusive somos parceiros de alguns grupos. Recentemente até participamos, né, de uma... Foi como se fosse um treinamento, mas foi uma sessão, um dia de palestras, né, sobre vários assuntos relacionados, por exemplo, com esses geradores, em especial as revendas de postos de gasolina, e nós participamos como parceiros, fomos lá, falamos sobre o óleo. Com certeza, a nossa atuação ela é frequente em relação a esse assunto. Isso é muito importante, né? Porque, como você mesmo salientou diversas vezes, o grande problema é a falta de informação em todos os setores, não é só no seu.
Me diga uma coisa, como é que vocês foram parar na COP26? Bom, como eu disse, né, é um setor pioneiro, um setor que começou essa logística reversa há muitos anos, tem muitos números para mostrar. Quando a gente fala de logística reversa, ele é um case de sucesso, exemplo principalmente para outros setores que estão instituindo seus acordos agora, e, consequentemente, a gente foi ali apresentar nossos números, mostrar que a gente faz o dever de casa bem feito. Quando a gente pensa em Brasil, quando a gente pensa em América Latina, não tem comparação a taxa de retorno que a gente tem, né, desse óleo, esses 42%, esse número cada vez mais aumentando, frequente, essa preocupação com o meio ambiente, sim, nós somos exemplos, eu diria, no mundo. Então, a gente foi parar ali justamente por esse motivo. Como você pôde acompanhar, não só a gente, existem alguns setores de logística reversa que foram também, porque tem setores mais novos do que nós, mas que têm dado resultado também. Então, não são todos os setores instituídos, mas alguns foram e nós fomos escolhidos principalmente pelo nosso case de sucesso. Desculpa abusar de você, mas que setores foram que estão indo bem? A gente teve, assim, eu acredito que daria para a gente discorrer bastante sobre o assunto. Mas a gente tem, se você entrar no site do CENIR, né, ali você vai ver que dentro dele a gente tem várias, foi organizado nessas logísticas reversas. A gente teve recentemente teve um setor novo, né, que é o setor de vidros, por exemplo, que instituiu sua logística reversa, colocou ali uma entidade gestora, enfim. Então, assim... Vidro está na nossa agenda. É super recente, né? Mas eu diria para você, a Abra Latas, né, que é a Associação das Latas de Alumínio, é um setor que também tem feito um trabalho muito legal. Eu diria para você também a Reciclanip, eu diria que o setor de pneus, então. Então, assim, a gente tem vários setores trabalhando e dando resultados, sim. Bons. Muito bons. Eu diria que são os tradicionais. Aqueles que sempre trabalharam. Eu posso dizer de cátedra isso, porque realmente acompanho há muitos anos essa evolução. E sempre são esses setores que você citou, sempre são aqueles os campeões da reciclagem. Muito bom. Escuta, você quer fazer mais alguns comentários sobre o COP26? Como é que vocês sentiram um ambiente geral? Eu quero sim. Eu queria dizer o seguinte: eu acredito que a gente passa por um momento, né, principalmente devido também pela pandemia, mas não só por conta dela, a gente vem num momento de consciência cada vez maior, e eu enxergo que o futuro passa pela sustentabilidade, pelo ESG, passa realmente por isso, é isso que vem trazendo essa humanização do capitalismo. O capitalismo ele teve várias fases, né, desde a Revolução Industrial, principalmente até esse momento, passou pelo setor de tecnologia, ele passou por um momento de informatização, e eu vejo que agora esse momento da humanização vem com essa questão do ESG, dessa pauta, dessa agenda ligada à sustentabilidade, porque isso traz as pessoas junto, né, faz pensar nas pessoas, esse é o momento. Então, assim, como você também sou super otimista, eu enxergo que hoje a gente vem pensando o futuro, porque o futuro não é o lugar que a gente vai automaticamente, é o lugar que a gente tem que construir, e a gente constrói agora, nesse momento, para gerações futuras principalmente. Se eu dissesse para você que a maior preocupação do mundo em questão de meio ambiente é principalmente o que se faz com os resíduos, porque esse mundo ele tem muitos habitantes, mas ele não pode ter mais lixo, mais resíduos do que habitantes. Então, assim, essa é a grande preocupação, é o que a gente faz, né, com o nosso resíduo, e como causar, né, como transformar a circularidade, como trazer circularidade, economia circular cada vez mais para esses resíduos. Esse é o desafio que a gente tem ao longo desses próximos anos. E, junto com isso, eu diria que o Brasil, especialmente, ele tem muito para mostrar em questão de sustentabilidade e meio ambiente, a gente tem muito para fazer e tem muito para se apropriar disso, né? E gerar valor, né? Não simplesmente preservar simplesmente, mas preservar e gerar valor. O que a gente gera para o mundo? O que a gente pode trazer, né? Então, eu sou muito otimista em relação a isso.
diria que a gente tem muito para contribuir. Muito bem. Eu fiquei muito satisfeito, aprendi bastante com essa entrevista. Imagina! Gostei extremamente e agradeço enormemente a sua disponibilidade para vir conversar conosco e ficamos em aberto para, se precisarem de outros momentos, ficamos abertos aqui no nosso canal para conversarmos as próximas vezes que tiverem alguma boa notícia, novidades, enfim, do setor, estamos sempre abertos para aqui colocar. Eu fiquei muito satisfeito, porque, eu repito, é um setor que, lá do comecinho, lá de 1900 e tantos lá, eu já trabalhava, está nos meus livros todos, e eu fiquei muito feliz de ter essas novidades que você trouxe para nós. Mais uma vez, então, Ayla, nós ficamos agradecidos à sua participação, brilhante, aliás, demonstrando muito conhecimento e muita esperança, como nós, muita esperança nesse Brasil, em termos de reaproveitamento de resíduos. Deixo para você a sua despedida. Eu agradeço a oportunidade, nos coloco à disposição, estamos aqui também sempre que necessário. Com certeza traremos sempre mais novidade, porque esse é o objetivo. E como eu disse ali atrás, o futuro não é o lugar para onde iremos, é o lugar que temos que criar. Tá ótimo. Muito obrigado, então. Um bom dia, bons negócios e até a próxima. Até a próxima. Obrigada.